terceiro templo, as últimas informações. A Bíblia fala sobre a construção de 3 templos em Jerusalém, que tem uma grande importância para a história e a profecia do povo de Deus. Neste artigo, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles e o que eles representam para o passado, o presente, o futuro. E para nos abençoar, deixe like e inscreva-se no nosso canal, para nos fortalecer. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, no Monte Moriá, onde Abraão havia oferecido seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Gênesis 22, 18. Esse templo era magnífico e glorioso, e nele estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara de Arão. O templo era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo e onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados. O templo foi consagrado com uma grande festa e uma oração de Salomão, que pediu a Deus que ouvisse as súplicas do seu povo. 1 Reis 8, 1-66. O primeiro templo durou cerca de 400 anos, mas foi destruído pelos babilônios, no comando de Nabucodonosor II, em 586 a.C., como castigo pelos pecados de Israel e Judá. Os babilônios levaram muitos judeus para o cativeiro na Babilônia e saquearam os tesouros do templo. O profeta Jeremias lamentou a destruição do templo e da cidade santa. Lamentações 1, 1-22. O segundo templo foi construído depois do cativeiro da Babilônia, quando os judeus voltaram do exílio, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. Esse templo foi edificado no mesmo lugar do primeiro, mas era muito mais simples e modesto. Alguns dos que viram o primeiro templo choraram ao ver o segundo, por causa da diferença. Esdras 3, 12 e 13. O segundo templo foi terminado em 516 a.C., cumprindo a profecia de Ageu, Ageu 2, 1-9. Nele não havia a Arca da Aliança, nem os outros objetos sagrados que foram perdidos ou roubados. O segundo templo era o lugar onde Jesus ensinou, orou e expulsou os vendilhões. Mateus 21, 12-17. O segundo templo foi reformado por Herodes, o Grande, que ampliou o templo e fez dele uma das maiores construções da época. Esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C., cumprindo a profecia de Jesus. Mateus 24, 1 e 2. Os romanos incendiaram o templo e derrubaram suas pedras, deixando apenas uma parte do muro que resistiu à destruição. Esse muro é conhecido hoje como Muro das Lamentações, onde os judeus oram e choram pelo templo. O terceiro templo ainda não foi construído, mas é esperado por muitos judeus e cristãos, como um sinal profético dos últimos tempos. Os judeus acreditam que o terceiro templo será construído pelo Messias, que virá para restaurar Israel e governar o mundo com justiça e paz. Eles se baseiam em textos como Ezequiel 40-48, que descrevem um novo templo com muitos detalhes, e Zacarias 6, 12 e 13, que falam do reinado do Messias. Os cristãos, porém, entendem que o terceiro templo será construído pelo Anticristo, que se assentará nele como se fosse Deus e enganará muitos com seus sinais e prodígios. Eles se baseiam em textos como Daniel 9, 27, que fala de uma aliança firmada pelo Anticristo por 7 anos, na metade dos quais ele fará cessar os sacrifícios no templo. Mateus 24, 15, que fala da abominação da desolação no lugar santo, e 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que falam do homem da iniquidade que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. A construção do terceiro templo enfrenta muitos obstáculos, como a presença do templo muçulmano conhecido como Domo da Rocha, que está no mesmo lugar onde estavam os antigos templos. O Domo da Rocha é um santuário muçulmano que foi construído no século VII pelo califa Abd al-Malik para proteger a rocha onde, segundo a tradição muçulmana, Maomé ascendeu ao céu. Sua cúpula dourada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. O Domo da Rocha é o terceiro lugar mais sagrado do Islã.
depois de Meca e Medina. Além disso, há muitas divergências entre os próprios judeus sobre como, quando e por quem o terceiro templo deve ser construído. Alguns grupos, como o Instituto do Templo, estão se preparando para a construção do terceiro templo, fazendo utensílios, roupas e treinando sacerdotes. O Instituto do Templo é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1987 pelo rabino Israel Ariel. O objetivo final do Instituto é ver Israel reconstruir o templo sagrado no Monte Moriá. De acordo com os mandamentos bíblicos, o Instituto do Templo tem uma história de mais de 3 décadas de pesquisa, educação e desenvolvimento relacionados ao Templo Sagrado. O Instituto tem um museu na Cidade Velha de Jerusalém, onde expõe os objetos sagrados que produziu para o serviço do templo. O Instituto também tem um programa de treinamento para os sacerdotes que servirão no templo. O Instituto tem apoiadores em todo o mundo, incluindo o bilionário de Nova York e em Svieca. Outros grupos, porém, acreditam que somente o Messias pode iniciar essa construção. A conclusão que podemos tirar é que o terceiro templo é um tema muito relevante para a escatologia bíblica, pois envolve as expectativas e as profecias de judeus e cristãos sobre o fim dos tempos. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e preparados para a volta de Jesus, que é o verdadeiro templo de Deus. João 2, 19 ao 21. Ele é o cumprimento de todas as promessas e profecias de Deus para o seu povo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. As últimas informações sobre o terceiro templo. O Instituto do Templo foi fundado em 1987, pelo rabino Israel Ariel, um veterano da Guerra dos 6 Dias e um estudioso do assunto do templo. O rabino Ariel teve a visão de criar uma instituição que se dedicasse ao estudo, à pesquisa e à preparação para a reconstrução do terceiro templo. Ele reuniu uma equipe de rabinos, acadêmicos, arquitetos, engenheiros e artesãos que compartilhavam da mesma paixão e compromisso. O Instituto do Templo foi inaugurado com uma exposição dos utensílios sagrados que foram recriados com base nas fontes bíblicas e rabínicas. Desde então, o Instituto do Templo vem ampliando suas atividades e sua influência no cenário religioso, cultural e político de Israel e do mundo. O Instituto do Templo conta com o apoio financeiro de doadores individuais e institucionais, como o bilionário de Nova York, Henry Svieca, e o governo israelense. O Instituto do Templo também conta com o apoio espiritual de milhares de judeus e cristãos que acreditam na importância e na relevância do templo para os dias atuais. Entre as principais realizações do Instituto do Templo, podemos destacar a recriação de mais de 90 utensílios sagrados para o serviço do templo, como a menorá, o altar dos incensos, o altar dos holocaustos, as trombetas, as vestes sacerdotais e muitos outros. Esses objetos estão expostos no Museu do Instituto do Templo, mas estão prontos para serem usados assim que o terceiro templo for construído. A educação sobre a importância e a relevância do templo para os judeus e para toda a humanidade. O Instituto oferece cursos, palestras, visitas guiadas, publicações e materiais didáticos sobre diversos aspectos relacionados ao templo, como sua arquitetura, seu funcionamento, seus rituais, suas profecias e seu significado espiritual. O Instituto também promove eventos especiais nas datas comemorativas do calendário judaico que estão ligadas ao templo, como Pesach, Shavuot, Sukkot e Tisha B'Av. A busca pela paraduma, vaca vermelha, um animal raro e puro que é necessário para a purificação ritual das pessoas que entram no templo. O Instituto já identificou 2 candidatas em 1997 e 2002, mas ambas se
mostraram inadequadas. Mais recentemente, em setembro de 2022, 5 vacas vermelhas, perfeitas foram trazidas dos Estados Unidos para Israel e foram consideradas aptas após serem inspecionadas pelos rabinos. As vacas serão alimentadas e cuidadas até o momento em que possam ser abatidas e usadas para criar as cinzas necessárias para a purificação. A defesa do direito dos judeus de rezar no Monte do Templo, o local onde os 2 primeiros templos foram erguidos e onde o terceiro templo deveria ser construído. Atualmente, o Monte do Templo está sob controle muçulmano e abriga 2 mesquitas, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Os muçulmanos consideram esse local sagrado por acreditarem que foi dali que Maomé ascendeu aos céus. Os judeus têm acesso limitado ao Monte do Templo e não podem orar ou realizar qualquer ato religioso ali. Qualquer tentativa de mudar esse status quo pode gerar conflitos violentos entre judeus e muçulmanos, e até mesmo uma guerra regional ou mundial. O Instituto do Templo defende que os judeus têm direito de rezar no Monte do Templo, e que o terceiro templo deve ser construído ali, de acordo com as profecias bíblicas. No entanto, o Instituto afirma que não pretende provocar ou incitar a violência, e que respeita as autoridades civis e religiosas de Israel. O Instituto espera que o terceiro templo seja construído com a cooperação e o consentimento de todas as nações e religiões, e que ele seja uma casa de oração para todos os povos, como está escrito em Isaías 56, 7, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.